Hijo del Hombre será como los días de Lot y como los días de Noé. Porquanto, Cristo disse aqui que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Estará viviendo un tiempo paralelo al tiempo de Noé. Então a humanidade estará vivendo num tempo paralelo ao tempo de Noé, Y también al tiempo bem como no tempo de Ló, que era el tiempo del patriarca. que era o tempo do patriarca Abraão. En aquellos tiempos encontramos Nós podemos ver naqueles que la tempos humanidad que había llegado a humanidade tinha chegado ao seu en final. esos lugares donde se cumplieron estas Ali profecías. naqueles lugares onde se cumpriram essas profecias. En los días de Noé, Nos dias de Noé, el mundo o mundo antediluviano havia chegado ao seu final. pero Dios no trae Mas juicio Deus não traz o juízo para a humanidade sin que antes sem primeiramente adverti-la, sin que antes te sem avisó primeiramente lo que ha de venir. avisá-la do que há de vir. Y siempre lo ha hecho por medio de E sempre fez isso por meio de um profeta. porque no era donde el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus Porque o profetas. Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Es por medio de los profetas que Dios da a conocer las cosas que han de É suceder. por meio dos profetas que Deus revela as coisas que hão de acontecer. En aquel tiempo hubo un hombre llamado E Noé, naquele tempo houve um homem chamado Noé, el cual que cria em Deus y ofrecía los sacrificios correspondientes a Dios por el pecado suyo y de su e familia. oferecia diante de Deus sacrifícios correspondentes ao seu pecado e ao de sua família. Dispensacional. E esse era um profeta dispensacional. Dios tiene muchos profetas Deus tem muitos profetas que ha enviado, que ele enviou a seu povo, pero profetas dispensacionales porém, profetas dispensacionais solamente tiene tem 7, somente 7, que son os quais são para la dispensación Adão de la para a inocencia, dispensação da inocência, 7 para la dispensación de la 7 conciencia, para a dispensação da consciência, Noé para la dispensación Noé no humano, para a dispensação do governo humano, dispensación, que é a terceira dispensação. Abraham para la dispensación de la promesa, Abraão para a dispensação da promessa, que é a quarta dispensação. Moisés para la quinta dispensación, Moisés para a quinta dispensação, la dispensación a de la ley. dispensação da lei. Jesús para la sexta dispensación, Jesus para a sexta dispensação, a dispensação da graça. y para el día E postrero para o último dia enviará el séptimo profeta dispensacional enviará o sétimo profeta dispensacional con el mensaje del evangelio com a mensagem do Evangelho do Reino, para predicarlo a todos para los pregá-lo moradores de la tierra. a todos os moradores da terra. Y eso E cumplirá isso su palabra de Jesús. cumprirá as palavras de Jesus. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el E isso cumprirá estas palavras de Jesus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como Noé predicado, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. marcó el fin para aquella civilización. Assim como Noé, pregando a sua mensagem para o mundo diluviano, marcou o fim daquela civilização, El último profeta dispensacional, séptimo profeta dispensacional, predicando el evangelio del reino, marcará el fin para esta generación. o último profeta dispensacional, o sétimo profeta dispensacional, marcará o fim Porque ese para esta mensaje geração del presente. evangelio del reino, Porque nessa mensagem do Evangelho do Reino dando a conocer el juicio divino que ha de venir sobre la estará revelando o juízo divino que há de vir sobre a raça humana. O sea, que está anunciando el fin para esta Ou generación. seja, estará anunciando Está o anunciando fim el para esta geração. Estará anunciando o fim para o reino dos gentios, los días de hierro que está de los siglos.
na etapa dos pés de ferro e de barro. Lo cual fue mostrado en el capítulo 12, E foi versos mostrado 30 al 45, no del capítulo libro 2 del do profeta livro do Daniel. profeta Daniel, nos versículos 30 a 45. Y en el capítulo 7, verso 9 al 27 del libro del profeta E Daniel. também no capítulo 7 do mesmo livro do profeta Daniel, dos versículos 9 ao 27, Va la aplicación del Evangelio del Reino, sob a pregação do Evangelho do Reino, que Dios dará la última Deus dará oportunidad a última oportunidade para os seres humanos. bajo la predicación del Evangelio del Reino, Sob a pregação do Evangelho do Reino, por ese séptimo profeta dispensacional, por este sétimo profeta dispensacional, estará cumpliendo estará se cumprindo Apocalipsis, o Apocalipse, capítulo 14, no capítulo 14, 6 al 7, versículos 6 e donde 7, aparece un ángel onde con el Evangelio aparece um anjo com o Evangelho a los eterno moradores de la para tierra, pregá-lo aos moradores da terra, a toda para nación, toda nação, povo e língua, diciendo e dizendo com grande voz: temed a Dios, temei a Deus e dai-lhe glória, porque la hora de su porque chegou a hora do seu juízo. ese ángel mensajero, E esse anjo mensageiro, recuerde que un ángel es, e recordem que um anjo é um mensageiro, y ahora, bajo la predicación del Evangelio eterno, e sob a pregação do Evangelho eterno, o Evangelho do Reino, estará se revelando que o fim para o reino dos gentios chegou. como lo estuvo anunciando también Assim como Noé, o profeta Noé esteve anunciando para aquella generación había que o llegado. fim para aquela geração tinha chegado. Noé estuvo predicando Noé esteve pregando 100 y algo de por años, 100 e poucos anos. y cualquier E persona qualquer puede decir, pessoa poderia dizer: ya lleva muchos años diciendo lo mismo, já faz muitos anos que ele diz a mesma y no coisa, acontece. mas nada Pero acontece. la Escritura nos dice, Porém, depois a Escritura nos diz esperaba en los días que de nos Noé, dias de Noé, mientras se preparaba el a arca, paciência de Deus esperava en donde se salvaba que ele preparasse a arca, Noé, onde 8 pessoas se salvariam, Noé e a sua família. de Noé, E foi por causa de Noé de Dios, que Deus aguardava com paciência até que ele construísse el a arca, donde se salvaría onde Noé y su familia. Noé e sua família se salvariam. La paciencia de Dios era A por paciência de Noé. Deus era com Noé e com sua família, Mientras se preparaba el enquanto arca, se preparava a arca de salvação para que entrassem nela e se salvassem. Hay muchas personas que puedan pensar en nuestro tiempo, Há muitas pessoas em nosso tempo que podem pensar assim: ya hace unos 2000 años, já fazem mais de 2000 anos el que o cristianismo está anunciando que viene el fin que virá o fim do mundo, y no ha llegado. e ainda não chegou. La paciencia de Dios. A paciência de Ya Deus, 2000 años de Cristo hacia acá, nesses 2000 anos, desde Cristo até aqui, esteve esperando ser salvos, que aqueles que hão de ser salvos entrem na arca de salvação que é Cristo. pero cuando haya entrado Mas quando tiver entrado até o último nessa arca de salvação, até que entre o último escolhido, até que entre a última ovelha do Senhor, como en la parábola então, de las 10 vírgenes, ao entrar, que se cerró la a puerta, porta será fechada, pero las vírgenes como naquela parábola das 10 estaban dentro virgens, de la casa de Dios. quando a porta foi Porque el fechada. Señor dentro Porém, as virgens prudentes já estavam com o Senhor dentro da casa de Deus. Porque enquanto as virgens sensatas foram comprar o azeite, o esposo veio. Essa é a vinda do Senhor. en su iglesia, E onde? y las que estaban Na sua casa, que é a sua igreja. entraron con E as que estavam preparadas entraram com ele nas los bodas. creyentes Ou en seja, Cristo nacidos de nuevo. a casa de Deus, Señor, as virgens prudentes, os crentes em Cristo nascidos de novo.
La casa de Dios. A casa do Senhor é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Una casa de piedra. Esta é a família de Deus, a casa de Deus. Não é uma casa de pedras, mas de seres humanos. É uma casa, é uma família. Por isso estão representadas. Por isso, pedras vivas. essas pessoas Personas. estão representadas em pedras vivas. Estas são aquelas pessoas das quais João Batista disse que Deus poderia levantar filhos de Deus daquelas pedras, ou seja, dos seres humanos, daquelas pessoas. E agora encontramos que essa é a casa de Deus, Assim podemos ver que está prometida a venida do Hijo del Hombre, que é a casa de Deus la iglesia del Señor Jesucristo, que foi prometida a vinda do Filho do Homem. donde estarán las vidas prudentes. E será na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, Día postrero, onde as virgens prudentes luego que hayan entrado estarão com o esposo no último dia. a la casa de Dios, E depois que tenha entrado todas as virgens prudentes na casa de Deus, a porta da casa de Deus será fechada. Cristo el disse: que por mí entrar Eu sou a porta, será salvo. e quem entrar por mim será Por esa salvo. puerta a la casa de Dios, E onde se entra por essa porta? la iglesia Na casa de Deus, del Señor Jesucristo, el redil de las ovejas del Señor, na família de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, sus ovejas. no aprisco das ovelhas do Senhor, También tengo otras ovejas. onde Ele coloca as suas ovelhas. Recorde o que Ele disse: Eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, Y habrá un rebaño. as quais também devo trazer, San Juan e elas ouvirão a minha voz, 14, e haverá um só rebanho e um pastor. esas ovejas del São João capítulo 10, versículos 14 a aquellas 18. de las cuales él dijo, Essas ovelhas do Senhor são aquelas das quais Ele disse: As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, eu as conheço e dou-lhes vida eterna, e jamais perecerão. Dios, Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. São João capítulo 10, 27 al versículos 27 ao 30. Y ahora, la venida del Hijo del Hombre A vinda do Filho do Homem es para la iglesia del Señor Jesucristo, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a família de Deus, a casa de la Deus, descendencia de a Dios, descendência de Deus, descendientes de Dios, descendentes de Deus que nasceram onde? Na família de Deus, na casa de Deus. por lo tanto, Portanto, esa es la familia, essa é a família, la casa que tiene la essa é a casa que tem a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, la venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do Homem no último dia. y esa es la única E essa é a única esperança que há para o la cristianismo. única esperanza que hay. É a única esperança que há para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahora tenemos que estar conscientes Porém, nós temos que estar conscientes estamos en el tiempo. de que já estamos no tempo final. Todas las señales correspondientes al tiempo Todos os sinais correspondentes ao tempo final final, lo cual nos indica estiveram se que hemos cumprindo, llegado o que nos indica que chegamos ao tempo que foi profetizado, se convertirá onde en una realidad. a vinda do Filho do Homem se converterá numa realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na casa de Y será Deus. un tiempo E para o mundo, para el mundo esse será um tempo como los días como nos dias de Noé y como los días de e Lot. como nos dias de Ló. La humanidad en este tiempo, A humanidade neste tempo, todas as nações y como los días de Lot, estão como estiveram las naciones de aquel tiempo están en la actualidad nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Ou seja, para el juicio divino. como estavam aquelas nações naquele tempo, Nos assim dice la também Escritura estão atualmente. E, que consequentemente, recordemos estão prontos para o juízo divino. A Escritura nos diz para que sepamos que nos lembremos da mulher de Ló, que tenemos que para que estar saibamos seguros que nós temos que estar seguros en Dios y su e palabra. estarmos firmes em Deus